informação para os jovens, para as crianças, porque a situação está temerosa para todos. Quando fazem isso com o Lucas, a gente tem que pensar que pode fazer isso com qualquer um de nós, com nossos filhos, com nossos netos. Então é uma sensação de impotência e é uma sensação de insegurança tremenda, vindo por parte das instituições que são pagas, formadas, mantidas para nos proteger. Tu sabe que agora eu vou ter que fazer esse parêntese aqui, né? Me obrigo a fazer. Tu falou que tem um neto chamado Arthur. Tem, o Arthur, vai fazer 8 anos. Então deixa eu te dizer que eu também tenho um neto chamado Arthur. Nossa, que coisa legal, que coincidência boa. Ele tem 10 anos, é uma coisa muito linda, amo ele. 10 aninhos? Nossa, 10 que lindo. anos. Depois me mande uma foto dele. Sim, vamos trocar fotos. Uhum. Então, Beatriz, agora sobre outro fato, acho que talvez você já tenha até comentado aí no seu programa essa semana, foi essa decisão do TRF4, né? A decisão TRF, eu não sei qual foi a sua avaliação, que estamos conversando sobre isso hoje, a minha avaliação da decisão do TRF4, além de esdrúxula, porque as justificativas foram para lá de absurdas, né? O que eu senti foi uma força, né? Eles quiseram intimidar o Supremo Tribunal Federal, né? Eles quiseram mostrar força ao Supremo Tribunal Federal, porque assim, nada do que eles disseram justifica, sabe, uma condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nada, sabe, não é possível que eu, por frequentar o sítio do meu vizinho e ele estiver fazendo uma reforma, eu tenha que ser responsabilizada por isso. Isso não existe, isso não está escrito em lugar nenhum. Mas sabe, Vera, eu aqui tenho uma frase que eu acho que eu conheço a frase, não sei. Você não colhe maçã em pé de jaca. Tá? Sim, claro. Ninguém colhe maçã em pé de jaca. Eu acompanho o trabalho do TRF de 4 aqui desde o começo desse imbróglio aí, e eu, inclusive, tinha alguns sites de esquerda dizendo que eles iam fazer, que eles iam devolver, que eles iam tornar sem efeito, e eu o tempo todo aqui disse que não, que eles iriam condenar o Lula e que talvez até aumentassem a pena. Por quê? Porque a gente conhece a prata da casa. Certo. Eles são bolsonaristas, eles são moristas, eles são lavajatistas. E eles estão dentro desse projeto. E eles não afastaram uma linha. Chegaram a dizer, por exemplo, disse ali o Gebran, que não interessa a titularidade do imóvel. Interessa quem frequenta. Então, sabe, foram justificativas absurdas, justificativas assim, e que deixou a sociedade indignada, né? Mas esperada. Eu acho que dali a gente não podia esperar nada mais além disso. E veja que naquele dia, e eu ainda tirei uma onda aqui bem forte, Porto Alegre ficou sitiada. Naquela região onde tem ali a bodega deles, nós tínhamos Polícia Rodoviária Federal, nós tínhamos Polícia Federal, nós tínhamos Exército, nós tínhamos a Brigada Militar com a sua parte mais, né, mais ativa, mais reativa. Nós estávamos com aquele parte como se nós fôssemos receber o Bin Laden. Nossa! Foi assim, para você ver, né? Eu acho que aquela história, desculpa te cortar, mas é que eu estou um pouco indignada. Eu acho que aquela história, né? Quem sabe que está fazendo uma coisa errada tem medo, só pode ser isso. Foi o que eu comentei no dia. Eles sabem que vão fazer merda, então eles já chamaram toda a tropa para defender. Para proteger, né? Para proteger. Porque assim, eu não acho que a gente possa respeitar, não as pessoas individualmente, cada um dos desembargadores, porque eu nem conheço, mas a decisão deles não tem como tu respeitar. A ação deles não tem como tu justificar, respeitar. Eles são pessoas deploráveis. Até porque ainda tem um outro detalhe, Vera, que eu acho que vai ser marcado pela história.
unanimidade. A unanimidade é chocante, né? Uhum. É chocante porque a unanimidade, ao meu ver, dá ideia de complô, né? Claro, é burra, como já dizia o Nelson Rodrigues, né? Eu acho, Beatriz, Que que era isso um aí trouxe à direitista tona louco, né? aos brasileiros em geral, né? Isso acabou validando, né, o que a gente sempre vem dizendo aqui, né? Há interesses escusos por trás da caneta do judiciário. E isso só veio a validar isso que todos já suspeitavam, né? Eu acho que eles acabaram. Eu acho até que foi. Eu também não esperava nada diferente disso, mas eu acho que, assim, está vindo à tona, né? Está ficando transparente, está ficando visível, porque antes nós falávamos eram suspeitas e agora elas estão se concretizando, né? Porque não é possível, não está escrito em lugar nenhum do Código Civil, Criminal, tudo que se justifique isso. Não tem. É não que, tem na como, verdade, não há lógica, né? E o direito Brasil, ele é lógico. No Brasil, hoje, cada juiz é uma Constituição. Ele E faz como o que o quer. judiciário, você acha que o judiciário vai resolver esse embate? Porque a partir daí criou-se um embate, né? Porque aí eles afrontaram o Supremo Tribunal Federal, agora criou-se um grande embate dentro dessa instituição do judiciário. Olha, considerando aqueles 11 lá, tu viu o que aconteceu com a história do COAF, né? Uhum. A história da Receita Federal. Quer dizer, eu acho, aqui é Instituto Internacional de Axologia, tá? Eu acho, eu sou presidente do Instituto Internacional de Axologia. Então, eu acho que o Toffoli estava bêbado quando fez aquela primeira defesa a respeito da questão do COAF e tal, porque ele falou tanta coisa e ninguém entendeu nada, que ele teve que, no dia seguinte, ele teve que explicar o voto dele. E mesmo assim, 8 votaram contra ele. Então eu estou falando bêbado, como eu podia dizer que ele estava em estado alterado de consciência? Porque a pressão que ele deve estar sofrendo também, muita coisa deve estar acontecendo que a gente também acaba nem sabendo, né? Eu acho que é lamentável que o Brasil esteja vivendo essa situação, porque isso fragiliza demais as instituições que a gente tem, né, que a gente pelo menos tinha confiança, que garantia os nossos direitos e as nossas liberdades individuais. E quando essas instituições começam a se colocar sob suspeita, a gente começa a se sentir cada vez mais desprotegido, né? Cada vez mais vulnerável. Sim, o que tu falou a respeito da polícia e o menino que desapareceu e agora foi morto. É exatamente isso. Né? Exatamente isso. As instituições que deveriam nos garantir nossos direitos, inclusive a própria vida e liberdade, estão se posicionando em situações sob suspeita. E aí o que acontece, acho que para o público entender bem? Acontece que o país vai perdendo credibilidade. Total. Né? É por isso, eu acredito, né, não sou formada em economia, mas eu faço a minha economia doméstica, tudo. Então, o que acontece? Os investimentos, as pessoas que têm dinheiro, elas param de investir no país, até mesmo quem está dentro do país acaba parando até de gastar, de comprar esse tipo de coisa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Essa insegurança jurídica, ela acarreta num entrave também para a economia, porque as pessoas começam a ficar sem saber, sem poder se programar a vida para o dia de amanhã. Sim, e acaba refletindo em tudo. Quando eles fizeram o impeachment da Dilma, isso em 2015, antes de começar sequer o impeachment, eu já dizia que, enfim, aonde eu estivesse falando, eu dizia que nós estávamos mergulhando no pior inferno, que era o inferno da falta de segurança jurídica. Eu acho que é o pior dos infernos. O pior dos infernos, porque qualquer pessoa pode te acusar de alguma coisa. Tu não viu o que aconteceu com aqueles ambientalistas lá na Amazônia? Viu o que foi aquilo do Pará, né? O que foi aquilo, né? Você soube da história da escuta telefônica?
De Olha qual, só, Beatriz? uma das partes do inquérito tem a escuta telefônica. Um rapaz convidou o outro, vem cá, tu não tá afim de queimar uma erva comigo? Queimar um mato? Queimar um mato? Vamos queimar um mato? Ora, quem tem um pouquinho de informação sabe que isso é uma chamada para fumar uma maconha. Certo. Né? Vamos fumar um mato e tal, né? Uma maneira de falar. Parece que é assim que se... É assim que imagino que deva assim que eles que se comuniquem, né? Virou até uma espécie de piada. A Amanda Maldi postou no Twitter. Cara, que brincadeira. Os caras convidam para puxar um fumo e chamam, né? Dizem, vamos queimar um mato. E o policial diz que eles estão chamando para queimar a Amazônia. Que é a prova. Olha, é uma situação que eu vou ridículo. Te contar, viu? Eu acho que no caso desses ambientalistas, eu acho que, na verdade, são recados, sabe? Eu acho que são recados que eles mandam para a sociedade, tipo assim, olha, fica quieto, fica na miúda, que nós vamos em frente com o nosso plano de entrega do país. E vamos plantar alguma coisa em ti e tu vai ser acusado. Plantio de provas. É horrível. É o que a gente fala, né, das instituições. Quando a gente vive num país que a gente acaba tendo que ter medo daqueles que deveriam nos garantir, nos proteger, que mais como que a gente pode viver nesse país? Começa a ficar cada vez mais difícil, Beatriz. Eu não sei como que, para onde está caminhando a nossa nação. E eu lamento muito, porque o Brasil é um país maravilhoso, um país de pessoas maravilhosas, né? Mas eu acho que o capital, ele está passando como um trator mesmo, em cima das nações como um todo, né? Olha, temos uma amiga aqui, ó, a Nair Lara, ela manda um recado para nós. Eu também tenho um netinho chamado Arthur. Pronto. Uau! Que bom! E essas criaturinhas nos dão uma força extraordinária para a gente continuar acreditando que tudo vai dar certo e a gente vai continuar lutando para isso. É verdade, sabe? Para você, a Naira aí que convivem com as crianças, né? Que por coincidência se chamam Arthur, os meninos, eu também acho. É o Arthur que sempre me dá assim esperança de que as coisas vão mudar, porque como disse o presidente Lula uma vez, né, não há vitória que dure para sempre, mas também não há derrota que dure para sempre. Isso. Né? E eu me apego muito a essa fala dele, porque não é possível, eu acho que é uma coisa cíclica, então eu fico assim, rezando, orando, torcendo para que esse ciclo termine logo, né? E é no Arthur, no seu Arthur e no Arthur da Nair, que a gente tem depositado todas as nossas esperanças de que esse ciclo termine logo e que a gente comece um novo ciclo, um ciclo de uma vida melhor para todos, com garantias individuais respeitadas, né? O Brasil vai ter que se reinventar e a gente vai estar sempre aqui lutando para que isso aconteça, para que esse ciclo tenebroso termine logo, né, Beatriz? Sabe qual é o grande azar deles, Vera? É que o Lula mostrou que dá para fazer um Brasil melhor. A gente viveu isso. Se lembra? Na prática, olha no só, dia a dia. Eu sou do tempo que o Delfim Neto e a corja toda dizia tem que crescer para daí então dividir. O Brasil é um país do futuro. Lá no futuro é que nós vamos poder fazer blá, 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 blá. O Lula chegou com aquela cara de nordestino doido dele e provou que dá para fazer agora. Esse é o problema. Eles não podem o Brasil mais do nos presente, enganar. né? É do presente. Brasil do presente. Só que agora o que a gente está vivendo já é uma coisa assim, ó, não há futuro, não há esperança, entendeu? Eles nos trouxeram uma outra realidade, né? Não vamos dividir. Exato. Só que não, a gente vai, hashtag só que não, a gente vai continuar hashtag só que não, vamos lutar, né? Afinal de contas, o Brasil é um país de todos, aqui todo mundo tem seu direito à vida, direito a uma vida digna, né? Agora, nesse momento,
Aí é bem tenso as coisas aqui, viu? Aqui em São Paulo também está bem tenso. São Paulo é uma cidade muito cara, sabe, Beatriz? Uhum. É uma cidade onde tudo é